bom dia. Trouxe aqui um convidado super especial para nossa aula, Jalil Frasch, gestor do Procon aqui do Amazonas. Eu já tinha conversado com vocês pessoalmente que ele iria aparecer na nossa aula presencial e na data, salvo engano, de abril, mas como teve toda essa questão da pandemia e tudo mais, agora nós estamos nos encontrando através da tecnologia e desse meio virtual. Vou falar um pouco sobre o trabalho dele para vocês irem conhecendo antes dele começar a fala dele, com mais um conteúdo diferente aqui para a quarentena, para mudar um pouco os estudos de vocês também. O Jalil, ele é mestre pelo PPG Casa, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia da UFAM, e ele também faz doutorado pelo mesmo programa, e ele atua como gestor do Procon desde 2018, então já tem aí aproximadamente 2 anos, desde julho de 2018, então já tem quase 2 anos que ele vem fazendo um trabalho exemplar frente ao Procon. Ele é meu primo, nós somos praticamente irmãos, e eu, assim como toda a família, todas as pessoas que acompanham o trabalho dele, sabem o quanto realmente ele tem se dedicado. Por isso, eu acredito que ele tem muito a agregar na nossa disciplina. Vocês vão aprender bastante sobre direito do consumidor aqui no âmbito do Amazonas. Ele vai falar um pouco sobre a experiência dele para vocês. E é isso. Espero que vocês gostem. Tenho certeza que será mais uma aula incrível aqui para a nossa disciplina de Direito Constitucional da Faculdade de Santa Teresa. E vou passar a palavra para ele. Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Como ela já me apresentou, sou Jalil Frasch, diretor-presidente do Procon. Estou nesse desafio há 2 anos e queria agradecer muito esse convite, não só por ser especial, por ser minha prima e irmã, mas também por poder estar falando numa faculdade como a Santa Teresa, uma faculdade prêmio, com alunos prêmios e com uma proposta de ser o diferencial no direito amazonense. Então é um orgulho estar presente de forma virtual, mas estar presente com vocês. Então, assim, eu vou falar um pouco do direito do consumidor, dando um enfoque constitucional, que é a disciplina de direito constitucional, e um pouco da atuação do Procon Amazonas no âmbito e nos desafios que a gente enfrenta no dia a dia no Estado com dimensões continentais. Primeiro ponto, quando nós falamos de direito do consumidor, nós estamos falando de direitos fundamentais, estamos falando de direitos inerentes à pessoa, ao cidadão, é o exercício de cidadania. Uma violação ao direito do consumidor, você está violando a condição de cidadão daquela pessoa. Então, assim, a gente trabalha no Procon Amazonas com esse enfoque, sim, constitucional, sempre buscando trazer os dispositivos da Constituição, e aí a gente pode enumerar pelo menos 2, o inciso do artigo 5º e o artigo 170, que já fala da defesa do consumidor, que é hoje hoje há um grande impacto da defesa do consumidor com a abertura do mercado. Bom, do ponto de vista constitucional, existe como eu coloquei, os 2 dispositivos, bem como também existe a questão da dicotomia dessa disputa entre a defesa do consumidor e a liberdade econômica. Esse talvez seja o maior desafio de um órgão de defesa do consumidor na atualidade. Aí eu posso falar com propriedade que não é um desafio do Procon Amazonas, mas é um desafio do Procon de todos os estados e municípios desse Brasil. Por quê? Todos nós temos uma dificuldade, e isso é comum no dia a dia de vocês. Preço do combustível, por exemplo, preço da gasolina, todo mundo falando preço abusivo. Então, como se configura um preço abusivo? São ciências que precisam se encontrar. É o direito protegendo o cidadão, é a economia protegendo o mercado. Esse conflito de ciências, que talvez não seja um conflito, mas talvez seja uma composição de ciências, que trazem conceitos para a nossa aplicabilidade na prática. Então, como é que nós tratamos isso? Nós procuramos aplicar sempre a Constituição. É a nossa lei maior. Por isso a importância da Constituição, do dispositivo de direito do consumidor, dispositivo da defesa do consumidor, nesse aspecto constitucional. Então, a Política Nacional de Defesa do Consumidor, ela atende uma competência, como todos sabem, as competências constitucionais. Todos podem legislar sobre direito do consumidor. E então, por ser uma legislação ampla,
por ser uma legislação que tem normas municipais, estaduais e federais, nós procuramos sim a verticalização. Olhamos a Constituição, olhamos as normas federais, as estaduais e as municipais. Esse é um desafio que está posto no estado do Amazonas e no Brasil afora. Agora eu vou falar um pouco para vocês do trabalho do PROCON. O PROCON é um órgão vinculado ao Poder Executivo. Nós somos, desde novembro de 2019, uma autarquia estadual, viramos autarquia, após um tempo de luta para que o PROCON ganhasse essa autonomia administrativa total, virando uma autarquia. Viramos, pois bem, uma autarquia. Nós somos geridos pelo Fundo de Defesa do Consumidor e atualmente por uma nova fonte, que seria a fonte PROCON. Essas partes administrativas não vêm tanto ao caso, que não é de interesse dos alunos, de vocês. Mas vamos falar um pouco do procedimento dentro do órgão. Você chega no PROCON, você faz o quê? Vou trazer uma demanda, tive meu direito violado, estou sendo cobrado em dobro, minha fatura está errada, preciso de uma correção e a empresa não quer corrigir, preciso negociar uma dívida com cartão de crédito, enfim. Diversas são as demandas que são trazidas ao PROCON Amazonas. Você chegou aqui, tem um atendimento, nós temos 10 baias disponíveis para atendimento e atualmente, por conta da pandemia, estamos trabalhando apenas com hora marcada. Porém, normalmente, quem chegou será atendido respeitando a ordem de chegada. Esse atendimento se chama atendimento preliminar. Você vem ao PROCON, tem um atendimento preliminar. Resolveu o seu problema, se encerrou, o consumidor saiu satisfeito. E isso é o nosso objetivo. Nós temos 90%, alterna entre 85% e 90%, mas é uma média de resolução no atendimento preliminar. Então isso é uma vitória para o órgão, quer dizer que ele está sendo eficiente no primeiro atendimento. Mas há casos, os 10% a 15% que não são resolvidos. Qual é o procedimento do órgão? Nós enviamos uma CIP e após essa CIP nós demos o prazo de resposta. Estamos informatizando, agora as CIPs serão eletrônicas nesse período e a partir de agora teremos uma celeridade ainda maior nessa resposta. Em caso de resposta negativa, nós abrimos uma reclamação. Aí eu diferenciarei no momento adequado reclamação de denúncia. O que é a reclamação? Você está trazendo o seu problema. Você disse, olha, eu preciso corrigir a minha fatura. Esses são meus documentos pessoais, esta é a fatura que precisa ser corrigida e este é o meu comprovante de residência. Como é que eu vou fazer isso? Abro a reclamação, caso a concessionária não, ou a empresa não revise a fatura, nós abrimos a reclamação e marcamos uma audiência de conciliação. Após a audiência de conciliação, nós temos duas possibilidades. Uma, solucionar na conciliação, que é também o mundo ideal para hoje a atividade de prestação jurisdicional, né, buscar as conciliações e meios alternativos, porque o judiciário é muito abarrotado de demandas, nós somos um país muito litigante, e não resolver. Resolveu? Nós mandamos o acordo para o segundo JET, o segundo Juizado Especial do Consumidor. Ele recebe só acordo, ele só recebe demandas dos PROCONs, estadual e municipal. Pois bem, nós mandamos para a homologação do acordo. Se não houve acordo, nós mandamos também para o segundo JET, porque se iniciará a partir dali o processo judicial para aquele consumidor, para que ele tenha o seu direito estabelecido, seu direito resguardado, a depender da situação. Outro aspecto. Quando nós mandamos para o segundo JET um processo que não houve solução, nós passamos a percorrer 2 caminhos. O administrativo, na esfera administrativa dentro do PROCON, e o judiciário. No judiciário, se segue o processo normal e já fica o consumidor com a outra parte lá na justiça. Mas nós seguimos um procedimento administrativo, qual seja enviar a minuta dessa conciliação negativa para o setor de fiscalização. O setor de fiscalização vai fazer uma análise minuciosa do caso. Vai verificar, houve infração de fato? Houve. Então, nós aplicamos a multa. Não houve infração? Arquiva-se. Mas há uma análise desse processo. E outro meio de você chegar até o PROCON é por meio de denúncias. Aí eu farei a diferenciação. Reclamação. Você traz a demanda com documentação para correção, para satisfação de um direito. Denúncia.
você viu uma infração ocorrendo, foi no supermercado, a embalagem está estragada, o prazo de validade está vencido, você foi no banco, tem 50 minutos na fila, lei das filas. Então, assim, nós temos diversas infrações que estão previstas no Código de Defesa do Consumidor, mas também em legislações como as leis estaduais e municipais, nas quais o PROCON tem competência assim, de fiscalizar. Você viu alguma infração, você manda para o órgão de defesa do consumidor. Você diz, olha, PROCON, ali no DD, no Carrefour, no Ataque, no Nova Era, qualquer supermercado, eu encontrei uma irregularidade. Gostaria de solicitar uma fiscalização. Aí, a fiscalização tem uma programação de fiscalização. Já vamos para o setor de fiscalização específico. Nessa programação, nós atendemos com duas equipes diariamente, fora as equipes de stand-by. As denúncias que estão chegando e a programação. Então, uma equipe vai trabalhar a programação de fiscalização, que já é programada pelo próprio órgão, que pode coincidir com a denúncia ou não, e a outra vai ficar à disposição para atender as denúncias do consumidor. Então, nós conseguimos reduzir com isso também um tempo de atendimento nas denúncias. É bem certo que na pandemia a gente teve um pouco de dificuldade. Recebíamos de 1.000 a 1.500 denúncias por semana. Não tem equipe de trabalho no Brasil nem no mundo que consiga atender 1.500 denúncias por dia, por semana. Então, como é que nós fazemos? Hoje, essa equipe que está de stand-by faz uma seleção da denúncia. Chegou agora, já vai atender. Chegou outra denúncia, está atendendo aquela? Filtra. Vê a situação da denúncia. Terminou. Permaneceu a denúncia, a gente segue para atender. Então, nós estamos procurando sim atender todas as denúncias e estamos conseguindo. Isso é um ponto muito positivo para a população amazonense. Sobretudo a população que está na capital, que é a maior parte do estado do Amazonas. Nós somos 2,5 milhões aproximadamente de habitantes, que estamos constantemente tendo nossos direitos violados. E esse é o papel do PROCON. Então, assim, você chegou ao PROCON de alguma forma, iniciou o processo no atendimento, iniciou o processo com uma denúncia pela fiscalização, aí o PROCON vai fazer a sua parte, vai apresentar uma resposta para a sociedade. Vou falar um pouco desse período de pandemia, porque nós tivemos os direitos do consumidor prejudicados. De um modo em geral, todas as relações de consumo ficaram prejudicadas, seja aquelas relacionadas a serviços ou a produtos. Nós passamos a mudar nossos hábitos. Hoje poderia estar falando para vocês, ou em outra ocasião, presencialmente. A gente teria o contato, teria o calor humano envolvido nessa relação. Mas não, infelizmente estou falando por esse meio. Mas por quê? Porque a gente tem alternativas. E quando a gente fala em alternativas, o comércio teve que se adequar. Essa adequação do comércio faz com que as relações de consumo mudem. E mude muito. Por que mude muito? Porque quando você chega num estabelecimento comercial para comprar e o fornecedor lhe oferta um prazo de troca, ele é obrigado a cumprir, porque no direito do consumidor você tem que cumprir o que é ofertado para o consumidor no ato da compra, do produto ou serviço. Mas na internet, esse direito ele não está vinculado a essa lógica de porque ofertou tem que cumprir, e sim a um dispositivo que obriga o estabelecimento comercial a trocar. Então já temos uma primeira diferença. Qual seria? O direito à troca. Se o estabelecimento comercial presencial não ofertar a troca, ele não tem obrigação de trocar, exceto se o produto tiver algum vício, um serviço, enfim, tiver algum vício de qualidade, de quantidade, aí sim. Mas, em via de regra, não há motivo de troca. Por exemplo, comprei uma camisa, não gostei da cor, quero trocar. Se não ofertou, não é obrigado a trocar. Em contrapartida, se você comprou essa mesma camisa pela internet, o estabelecimento tem o dever de trocar para você, sem custo algum para você. Ou seja, o reenvio do produto e o novo envio do produto será à custa do fornecedor. O que isso quer dizer? Isso se chama dois direitos envolvidos em um. Um que é o direito de troca, de fato, exercível no prazo de 7 dias do recebimento do produto, e o outro é o direito de arrependimento. Aí o direito de arrependimento pode ser pelo tamanho, que não lhe agradou e você não quis mais, como pode ser também porque você não viu o produto no ato da compra e quando ele chegou não era aquilo que você esperava. De qualquer forma, o direito de arrependimento ele não precisa ser justificado. Você pode simplesmente exercê-lo.
Primeiro ponto que na pandemia nos trouxe uma mudança nas relações de consumo. Outras, aí que envolve todos vocês, porque são alunos de uma faculdade de ensino privado, que são as mensalidades, por exemplo. Não há uma legislação no Brasil que obrigue que uma instituição dê desconto em momento de pandemia. Nenhuma legislação foi produzida pensando que um dia teríamos uma pandemia e com essa pandemia nós teríamos que ter descontos em mensalidades, enfim, em diversas ações. Então, como é que a gente trata um assunto desse? É um assunto delicado. Se não há uma legislação, a negociação entre as partes, consumidor, fornecedor, eles precisam se entender, precisam negociar. Aí a gente fala do direito do consumidor aplicado na prática. Entendeu? Como é que nós vamos aplicar? A lei está clara, a lei está ali. Ela está encaixando? Não. Mas a situação existe, então a gente precisa entrar no consenso. Ele passa a ter um papel fundamental nesse processo. Como eu estava falando, as relações estão prejudicadas. E ninguém melhor do que o consumidor para expor o seu ponto de vista, expor o que está prejudicado na sua relação de consumo. Bem certo que o papel do PROCON é a proteção, orientação e defesa do consumidor. Isso passa principalmente por um ponto. Qual é o ponto? A vulnerabilidade do consumidor. Aí nós entramos em um tema que é comum em diversos fóruns hoje, vulnerabilidade. Vulnerabilidade de pessoas, vulnerabilidade de situações, enfim, vulnerabilidade. Qual é a vulnerabilidade do consumidor na relação de consumo? Absoluta. É um princípio balizado do direito do consumidor. Informação e vulnerabilidade. Você ouviu falar em informação e vulnerabilidade, é em favor do consumidor. Não resta uma dúvida nisso. Por quê? Porque o consumidor ele não detém as informações do produto, do serviço, ele não detém o porte econômico, muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, claro, e também não detém, como que a gente pode dizer, o conhecimento técnico daquilo. Então, o consumidor, por adquirir um produto, ele não ter esse conhecimento técnico, o que acontece? Ele é a parte vulnerável, então ele merece a atenção do PROCON, ele merece a atenção dos órgãos de defesa do consumidor e órgãos de controle. E esse é nosso papel. Agora, voltando um pouco à questão da pandemia, nós temos diversas relações que estão prejudicadas. Falei das mensalidades escolares, falei das mensalidades de universidades, enfim, mensalidades de um modo geral. Tem a questão dos contratos de prestação de serviço, por exemplo, de internet móvel. Todo mundo tem uma internet móvel no seu smartphone, mas não está funcionando do jeito que você espera, do jeito que você contratou, porque a demanda não era aquela. Essa é uma demanda do PROCON também. A qualidade na prestação do serviço tem que ser, e a entrega desse serviço tem que ser da forma que foi contratado para o consumidor. Então, muitas são as pautas do consumidor. Convido os alunos, se tiverem interesse, em um dia vir ao PROCON. Nesse momento de pandemia, a gente tem, de fato, uma dificuldade dessa visita por conta da questão da aglomeração, que nós estamos obedecendo as normas de segurança impostas pelo governador do estado, através dos decretos, e isso faz com que nós tenhamos, de fato, que observar essas normas, mas todos estão convidados a conhecer o órgão. No momento que ele estiver normalizado, participar de audiências. Nós temos interesse em formar conciliadores também aqui. Podemos até fazer uma parceria com os alunos para abrir um polo de conciliação, de mediação e conciliação do consumidor nas universidades do estado do Amazonas. Pode ser na Santa Teresa um projeto piloto, que é uma faculdade de prêmio, que tem total interesse em prestar um serviço de excelência para os alunos da capital amazonense do estado do Amazonas. É um desafio muito grande que nós estamos tendo hoje no PROCON, e acredito que posso falar porque estou aqui, mas de antes para trás eu imagino apenas que seja difícil por conta do tamanho do estado do Amazonas. Nós estamos falando de um estado que é maior do que muitos países. É o maior estado da federação, tem dimensões de continente, como é dito. O estado do Amazonas é dividido em 62 municípios e a distância entre os municípios são muito grandes. São distâncias muito grandes. E o que é que isso faz? Com que nós tenhamos um prejuízo na prestação do serviço relacionado à defesa do consumidor. E com esse intuito, surgiu no Brasil, e não só no Amazonas, mas porque também, por exemplo, o estado de São Paulo, que seria um estado com maior dimensão populacional de provável atuação de um órgão de defesa do consumidor, ele não tinha como estar presente o PROCON em todos os municípios de São Paulo.
E no Amazonas não é diferente, principalmente no Amazonas pela distância. Dada essa distância, nós trabalhamos um projeto de municipalização dos PROCONs. Aí entra na conversa que nós tivemos no início do direito constitucional, a Política Nacional de Defesa do Consumidor. Isso é uma evolução da Política Nacional de Defesa do Consumidor. Isso é uma evolução do exercício de um direito fundamental, como vocês estudaram. A defesa do consumidor é um direito seu, como cidadão, como pessoa, que lhe traz dignidade. Então, nós temos diversos princípios estudados na Constituição Federal e demais normas que influenciam na vida do cidadão, influenciam na vida do consumidor, e isso perpassa por uma observância de direitos. E como é que nós trabalhamos essa política? Aí eu encerrarei falando desse projeto, que é um projeto bonito, que poderia ter apoio de todos os municípios. Trabalhando em parcerias. Ninguém faz nada sozinho. O Estado do Amazonas não é capaz de suportar todos os encargos, como os municípios não são capazes. E a população precisa da prestação jurisdicional, sobretudo aquela população mais vulnerável, que é quem nós, órgãos de defesa do consumidor, damos total atenção. Esses acordos de parceria, acordos de cooperação técnica, são firmados entre os entes políticos estaduais e municipais para a abertura de um PROCON, no qual o governo do estado, através do PROCON Amazonas, fornece o treinamento e a capacitação dos servidores municipais, que, mediante uma criação de legislação municipal, irá criar o órgão de defesa do consumidor. Irá criar uma secretaria, como era no município de Manaus, que foi extinta recentemente, que é um órgão dentro da cidadania em alguns municípios. Como é que nós fazemos isso? Como o prefeito quiser. O prefeito vai trabalhar com a Câmara Municipal a legislação, os poderes estão imbuídos de trabalhar isso e viabilizar economicamente o pagamento dos servidores e o equipamento utilizado na fiscalização. Então, nós fechamos esse acordo de cooperação técnica, nós ensinamos os fiscais, e nessa gestão do ano passado, após diversas audiências públicas, nas quais todos os prefeitos, ao momento, manifestaram interesse, mas posterior não deram continuidade no projeto, nós conseguimos implantar 2 PROCONs no estado do Amazonas, fora o municipal que já existia, que é o PROCON Manacapuru e o PROCON Tefé. O objetivo é que nós consigamos propor PROCONs, implantar PROCONs em municípios polos, porque o município polo é aquele que recebe demanda de todos os outros municípios que estão circunscritos, ou estão bem próximos dele. E através dessa demanda, o próprio PROCON, ainda que só tenha competência municipal, não tenha competência estadual, porque ele foi criado por uma lei municipal, então a atuação dele é no âmbito do município, a pessoa pode encaminhar pelo acordo para o PROCON estadual, e nós procedemos com essa onipresença, nessa presença à distância a todo momento, até a título de informação para a população e a título de prestação do serviço. Então, o Amazonas ele passa por esse processo ainda, engateando. Nos demais estados nós temos diversos PROCONs municipais. No Amazonas nós só temos 3 municipais e o estadual. E esse é um processo lento de culturação. Nós precisamos imbuir essa cultura na população, de exercício do seu direito, de cobrar. Só cobramos o direito que nós conhecemos ter. Então vamos cobrar o direito, que cobrando esse direito, os poderes estaduais, municipais e federais darão total atenção para a população. Então é fundamental que a participação popular seja ativa, sejam atores ativos nesse processo. Aí eu agradeço o convite, agradeço o momento, a participação, me coloco à disposição para que sempre necessário tirar qualquer dúvida, recebê-los aqui individualmente, aí a gente pode fazer visitas individuais, que não vai gerar aglomeração, ou, como qualquer um quiser, trazer a sua demanda para o órgão de defesa do consumidor, nós trabalharemos pela solução do seu problema. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo espaço, me coloco sempre à disposição. Um beijo para todos e vamos ouvir agora a nossa professora querida e linda Jaísa. Bom, turma, só tenho a agradecer, né, ao Dr. Jalil, meu primo, gestor do PROCON, por essa aula assim, incrível que ele deu para a gente. Algo que eu sempre comento com vocês é que eu, como professora, gosto de agregar, de juntar a teoria com a prática.
Então, acho que tanto para mim como advogada, para todos os advogados, estudantes de direito, para vocês quando forem advogados e até para vocês, para a pessoa enquanto cidadão, assistir essa aula e saber como funciona o procedimento dentro do PROCON é de grande valor. Então, eu fico muito feliz, de verdade, com todo o conteúdo que foi falado aqui. A gente aprendeu um pouco também sobre a realidade do nosso estado, sobre como os órgãos estão atuando diante de uma situação de pandemia. Foi um conhecimento muito grande que ele trouxe aqui para vocês. Eu sou realmente muito grata pela participação dele. Já era algo programado, como falei para vocês, e conseguimos fazer hoje, conciliar a agenda dele, que é super ocupada e que tem feito um trabalho assim louvável, brilhante frente ao PROCON. Então, dar esse espaço, na verdade, foi um grande presente para mim e para a nossa turma de Direito Constitucional, com todo o conteúdo que foi que nós aprendemos aqui. Só tenho mesmo a lhe agradecer. Muito obrigado, um beijo no coração de todos os alunos da Santa Teresa.